Olá, bem-vindos de volta ao nosso estudo. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Senhor, por a gente ter acesso à Tua Palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreender a Tua Palavra. Amém. Que alegria poder ler a Bíblia com liberdade, poder estudar, poder conversar sobre a Bíblia com liberdade. Isso é um privilégio. Existem países onde o estudo do Evangelho e o culto, ele é proibido. O Islã, inclusive, possui uma determinação de que um muçulmano que se converte, que abandona a religião, ele pode ser morto. Na China, por outro lado, com mais de 1 bilhão de habitantes, não existe livre culto. E, inclusive, o governo chinês está reescrevendo a Bíblia. E a inteligência artificial também está reescrevendo a Bíblia. Esses acontecimentos são notórios, é só a gente procurar nas notícias que a gente encontra. E então a gente tem que aproveitar essa oportunidade de a gente poder estudar e conhecer a Bíblia. E eu indico do fundo do meu coração que a gente tem em casa um exemplar físico da Bíblia, 1 ou 2, porque ela está sendo muito atacada. O cristianismo sempre foi perseguido e a perseguição ela está muito grande. Então vamos continuar o nosso estudo. A gente estava estudando a história de Judá e Tamar, que caiu aparentemente de paraquedas no meio da história de José. Mas nada que tem na Bíblia é um acidente, não é por acaso que está aqui. E agora a gente vai ler só um trechinho aqui do 38, mas a gente tem tanta coisa para explorar que esse vídeo vai ser focado nisso. Então, nós paramos naquele momento em que Judá percebe o que tinha feito, percebe que tinha sido mal, percebe que tinha enganado não somente Tamar, como seu pai, como seu irmão, e ele muda. Há uma mudança, há um nascer de novo naquele momento, há um arrependimento. Tanto é que a Bíblia diz assim, que depois disso que ele reconhece, então, todos aqueles objetos como sendo dele. Judá reconheceu as coisas, ele disse, ela é mais justa do que eu, pois prometi casá-la com meu filho, mas não cumpri a promessa. E aí a Bíblia diz assim, e nunca mais teve relações com ela. Por que a Bíblia disse que ele nunca mais teve relações com ela? Porque ele conviveu com ela. Ele assumiu aqueles filhos como sendo dele, mas ele nunca mais teve relação com Tamar. Ele passou a ser pai desses meninos. E aí a gente já começa a perceber as bênçãos que começam a vir na nossa vida quando a gente faz a coisa certa, quando a gente obedece a Deus. Se vocês lembrarem um pouquinho, Judá tinha perdido 2 filhos, ele teve 3 filhos, ele perdeu o mais velho, depois ele perdeu o segundo. E ele ficou só com um filho, o filho caçula. Mas depois que ele assume então o seu erro e assume a paternidade do filho que ele gerou com Tamar, Tamar vai dar luz a gêmeos. Então eu fico imaginando Judá segurando um filho em cada lado e se dando conta que ele tem novamente 3 filhos. Ele foi restituído da sua perda. Mas agora esse nascimento aqui, a gente vai ver como ele é um nascimento diferente, como Deus vai falar com a gente através desses versículos. Diz assim, na hora de Tamar dar à luz, descobriam que ia ter gêmeos. Quando ela estava no trabalho de parto, um dos gêmeos pôs uma das mãos para fora. A parteira pegou uma fita vermelha e amarrou na mão dele e disse, ele saiu primeiro. Mas ele puxou a mão e o irmão gêmeo nasceu primeiro, o outro. Então a parteira disse, como você abriu o caminho? E puseram nele o nome de Pérez.
Peres é abrir caminho, passar na frente, ir adiante. Depois nasceu o outro, o que estava com a fita vermelha amarrada na mão, e ele recebeu o nome de Zerá. Zerá, luz, amanhecer, brilho. Aí a gente dá uma paradinha aqui da leitura de Gênesis e dá uma olhada lá em Mateus 1 na Bíblia, no Novo Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, e diz assim, Mateus 1, livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha só quem está na árvore genealógica de Jesus. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Peres e a Zerá. Peres gerou Esron, Esron gerou Arão, e aí vai, passa por Rabi, Boaz, Jessé, Davi. Então segue. E aí lá no finalzinho diz assim, de sorte, então no verso 17 do capítulo 1 de Mateus, de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. E desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Então, a Bíblia está nos mostrando várias coisas. Em primeiro lugar, quando a gente lê com atenção, a gente repara que na geração de Jesus Cristo aqui, trazida por Mateus, Tamar aparece como a primeira mulher. E os gêmeos se encontram aqui na genealogia de Jesus e não apenas Peres. Peres será o filho de Judá, com Tamar, por meio do qual nosso Senhor Jesus Cristo virá. Mas a Bíblia fala também no irmão, por isso que está escrito aqui no versículo 3. E Judá gerou de Tamar a Peres e a Zerá. Depois diz que de Peres veio Esron, etc. Então, se a Bíblia está trazendo o nome dos dois e o nome da mãe, é porque são figuras importantes em relação ao Senhor Jesus. E como a gente viu no vídeo passado, o Senhor Jesus diz que quando a gente está lendo as Escrituras, a gente tem que buscar Ele nas Escrituras. Então eu fui buscar Jesus nessa história e olha só o que eu descobri. Então estamos falando da genealogia do Messias. Por quê? Por que nós precisamos de um Messias? Qual é a importância disso nas nossas vidas? E aí, para começar, eu fui investigar o que significa Messias, né? Meshiach em hebraico ou Cristo em grego, é a mesma palavra. Cristo e Messias têm o mesmo significado. Significa libertador, significa ungido. Então, nós estamos estudando a genealogia do libertador Jesus, Messias, Cristo. E por quê? Por que nós precisamos de um Messias? Porque estamos em perigo. Porque estamos em perigo. Como assim? Nós estamos condenados à pena de morte. Todos nós estamos condenados à pena de morte. Fomos condenados por Deus. Lembram como isso aconteceu? Adão e Eva, eles foram feitos perfeitos, porque eles foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso está lá em Gênesis 1, 26 e 27. Lembram? Deus falou assim, façamos os seres humanos à nossa imagem. Era Deus conversando com Jesus e com o Espírito Santo. Conforme a nossa semelhança. No finalzinho diz assim, então Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então não havia mal dentro do homem e da mulher, eles eram perfeitos, eles eram a imagem de Deus. Mas Deus deu para a humanidade o livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder de desobedecer a Deus. Se Deus tivesse feito a gente com instinto apenas, como os animais,
a gente não teria opção a não ser obedecê-lo. Mas ele não queria isso. Ele queria gerar pessoas que fossem aptas a fazer escolhas e a conviver livremente com Deus. Então Deus nos deu o livre-arbítrio, que é esse poder de atender ou não às prescrições de Deus. E ele deu, junto com o livre-arbítrio, uma ordem. Deus deu uma ordem, ele advertiu: não comam desse fruto. Podem comer de todos os frutos de todas as árvores, mas daquela vocês não podem comer. Sob pena de... E já adiantou qual era a pena. Sob pena de morte, no caso de descumprimento. Então, o ser humano tinha livre-arbítrio e sabia qual era a consequência se ele agisse em desacordo com a ordem do nosso Senhor, né? Ele diz, está em Gênesis 2, lá no finalzinho do verso 17, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. O mal, é importante que a gente compreenda isso, ele não estava dentro do homem, ele estava fora do homem. O mal, ele estava representado naquela árvore. Quando o homem decide desobedecer e comer aquele fruto, por isso que a Bíblia fala em comer, não é à toa que a desobediência veio por meio do alimento. Deus poderia ter dito, se cruzar essa linha, é pecado. Vai ter me desobedecido, ou se pular com o pé esquerdo, ou se atravessar aquele rio. Não, Deus disse, se comer desse fruto, certamente morrerá. Então o homem come o fruto em desobediência. Quando ele come esse fruto, ele bota para dentro dele o mal. E o mal passa a fazer parte da natureza humana. O homem e a mulher comem o fruto e o mal entra para dentro da natureza humana. Não só naquele momento a gente ativou a pena de morte, porque nós éramos para ser eternos. Quando Deus fez Adão e Eva, era para a gente não morrer. A gente ia ter uma vida eterna do lado de Deus, ao lado de Deus. Mas a gente tinha o livre-arbítrio e tinha uma ordem. Com o descumprimento, entra o mal para dentro de nós, ativa a pena de morte, passamos a ser mortais, não apenas fisicamente, mas espiritualmente ficamos separados de Deus. E essa nossa natureza, ela passa a existir dentro do coração como uma guerra espiritual. O mal e o bem dentro de nós. E o mal mais forte, mais prevalecente. Tanto é que Deus alerta Caim. Lembram em Gênesis 3 que ele estava brabo e Deus disse para ele: por que tu tá brabo? Né? Ele diz assim: se você fizer o bem não será aceito, mas se você não o fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então a desobediência gerou uma mudança da nossa natureza humana que trouxe para dentro de nós o desejo de independência de Deus, o desejo de decidir o que é certo e o que é errado. Foi essa, inclusive, a motivação que levou a Eva a comer o fruto, porque a serpente disse para ela: se tu comer, tu vai ser que nem Deus. Tu vai saber tudo. E aí ela quis experimentar aquele fruto. Então, essa tendência de desobediência, ela tá dentro de todos nós humanos temos essa tendência. Desde a concepção, isso tá lá em Salmo 51. Salmo 51 diz que desde a concepção nós temos essa tendência. O apóstolo Paulo, ele chama isso de inclinação da carne. E é essa inclinação que nos leva a pecar. Todos nós pecamos, sem exceção. É só a gente se dispor a fazer uma análise, fazer simples perguntas. Alguma vez na vida eu já menti? Se sim, eu pequei. Porque eu tô violando o direito de uma outra pessoa de saber a verdade. Alguma vez na vida eu desejei sexualmente antes do casamento? Sim. Então eu desobedeci ao comando de Deus, que é reservar a relação sexual, o desejo sexual para o casamento. Se alguma vez na vida
Então a gente começa a pensar em todos os mandamentos. Se alguma vez na vida eu descumpri uma ordem de Deus, então eu pequei. Só que a gente precisa entender que o salário do pecado é a morte. É tão sério o pecado para Deus que ele estipulou pena de morte. Ai, que horror, que pena dura. É uma pena muito dura. Mas a gente imagina, por exemplo, um rei. Dentro daquele reinado ele diz, isso pode, isso não pode. Aí chega um súdito e diz, não, eu vou fazer o que eu quero, não o que o rei quer. Eu quero ser o rei da minha vida. O que é isso? De uma certa forma é uma traição. Porque quem manda é o rei, não é o súdito. Nós não somos o rei das nossas vidas. Então, sim, foi uma traição, sim, foi um pecado. Pecado nada mais é do que desobediência ao rei, desobediência a Deus. E a pena é pena de morte. Pena duríssima, sim. Mas a gente não pode esquecer que o próprio Deus se voluntariou para pagar essa pena. Deus disse que ele vai pagar a pena e esse é o evangelho. O evangelho se resume nisso, tudo que eu acabei de falar. Deus deu uma ordem, nós desobedecemos, a pena é de morte. E Deus se dispôs a pagar a própria pena estipulada por ele. Porque ele não tem como voltar atrás no que ele estipulou. Deus estipula e não muda. Deus não é como o ser humano que muda de ideia, Deus não muda. É sempre o mesmo, gente. Deus fez uma promessa, pode ter certeza que aquilo vai se cumprir. E essa promessa, esse desejo de Deus pagar essa pena, que se chama Evangelho, ele aparece pela primeira vez lá em Gênesis, no capítulo 3, verso 15, que a gente chama de proto-evangelho, porque é um protótipo, é o iniciozinho. Ele deixa claro, né? Ele diz, porém inimizade entre você e a mulher. Então haverá inimizade sempre entre seguidores de Jesus e quem não segue Jesus. Haverá inimizade e a gente vê isso. A gente vê isso acontecer. A gente vê o cristianismo sendo atacado, sendo perseguido. E Deus diz assim, haverá, então, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, a semente da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então, quando a semente da mulher, que é o Messias, que é o Salvador, for pisar na cabeça da serpente, que representa a desobediência, que representa o mal, ele vai matar ela, porque quando ele pisar na cabeça, ele vai esmagar, vai matar ela, vai ganhar dela, mas vai sofrer uma mordida no calcanhar. E a gente vai compreendendo ao longo da Bíblia que essa foi a obra da cruz. E quando Jesus foi para aquela cruz, se a gente olha o Gólgota de longe, que é o monte onde ele foi enterrado, ele tem um aspecto de caveira, lembrando então essa imagem, né, de matar a serpente, enfiar uma estaca na cabeça da serpente, mata a serpente, mas ela feriu Jesus. Jesus foi muito ferido naquela cruz. Mas enfim, então o evangelho, ele é isso, em resumo. Então, esse Messias, essa semente da mulher que viria para pagar a pena imposta pelo próprio Deus, esse Messias, ele é comentado em toda a Bíblia. A gente vê, por exemplo, no Salmo 110, que foi escrito pelo rei Davi, onde ele diz que esse Messias, ele seria rei e sacerdote. Ele não seria apenas rei e ele não seria apenas sacerdote, ele seria as duas coisas. Tá lá no Salmo 110. E aí, Zacarias 6,13 também diz a mesma coisa, que esse Messias seria rei e sacerdote. Mas além dessas duas profecias a respeito do Messias, existem muitas outras espalhadas na Bíblia. E algumas dessas profecias, elas dizem que esse Messias seria humilde, seria sofredor, seria rejeitado, viria num burrinho. A gente vê uma descrição incrível em Isaías 52 e 53, parece que a gente está lendo a crucificação, de Jesus, mas esse
esses versos, os 52 e 53 de Isaías, foram escritos 700 anos antes da crucificação. Mas ali já estava toda a história da crucificação de Jesus. Por outro lado, o profeta Daniel, ele fala que o Messias é um rei, que ele viria das nuvens, que ele reinaria em esplendor e luz. Então a Bíblia, ela tem duas narrativas diferentes desse Messias. Ela ora diz que ele é humilde, simples, servo, e outra hora ela diz que ele é o rei, que ele é exaltado. E por conta disso, muitos judeus não aceitaram Jesus como Messias, porque Jesus ele não desempenhou esses dois papéis. Ele desempenhou apenas o papel sacerdotal. Como assim? Porque durante o Velho Testamento, antes da vinda de Jesus, havia nos templos sacrifícios de animais para pagar aquela pena de morte que nós vimos que foi imposta por Deus quando da prática de um pecado. Então havia esses sacrifícios que eram feitos por sacerdotes. Jesus veio como sacerdote fazer o sacrifício pelos nossos pecados, mas não através do sangue de animais, mas através de seu próprio sangue. Com o seu sangue, ele pagou a pena de morte que cabia a nós. Só que os judeus estavam esperando um rei nos moldes do rei Davi, um rei militar. Por quê? Porque naquela ocasião, Israel estava sob, embaixo assim do dedo de Roma. Eles eram conquistados por Roma. Roma comandava ali, cobrava impostos, organizava, maltratava e crucificava os judeus. Então eles já estavam acostumados com o sofrimento. Então eles não estavam esperando um judeu Messias sofredor. Eles queriam um rei que fosse libertar eles do jugo. Mas não é o que aconteceu. Então eles não acreditam que Jesus seja o Messias. Quando a gente estuda a tradição hebraica, e é muito interessante ler e estudar rabinos messiânicos. Quem são os rabinos messiânicos? São judeus que aceitaram Jesus como seu salvador. Eles têm um conhecimento profundo da Torá, de toda a Tanar, que é o Velho Testamento. A Torá é Moisés, são os 5 primeiros livros. Aí tem o Tanar, que é todo o Velho Testamento. E tem o Talmud, que são os escritos. Eles vão fazendo interpretações e vão escrevendo, e tem escritos ali desde o primeiro século. Então a gente, quando estuda os rabinos messiânicos, é muito lindo, porque eles conhecem muito o Tanar, o Velho Testamento, mas aí eles aceitam Jesus. Então eles mostram pra gente onde está Jesus. E eles falam, os judeus, que existem 2 Messias. Então, como a gente viu, o primeiro deles, que vamos dizer, o Messias servo, eles chamam de Messias ben Yosef. Ben é filho, Yosef é José. Então, esse servo, esse Messias que viria como um sacerdote para pagar a pena de morte por nós, ele viria como sendo filho de José. Qual José? O José que a gente está estudando, o José que foi vendido pelos irmãos, o José que foi humilhado. Esse José seria o Messias ben Yosef, que é o Messias referido em Isaías 52 e 53. Mas os rabinos também falam que a Bíblia trata do Mashiach ben Davi, que é o Messias ben, filho de Davi. Davi foi um rei, foi um militar, ele ganhava todas as campanhas militares. Na época de Davi não tinha ninguém comandando eles se comandavam a eles mesmos. E esse é o Messias que é relatado em Daniel 7:13, que é o Messias rei, que vem para julgar, que vem para reinar. Esse Messias que os judeus estavam esperando. Então existem essas duas narrativas na Bíblia. Mas, na verdade, não é que existem 2 Messias. A Bíblia fala de 2 Messias que se referem à mesma pessoa, ao Senhor Jesus, mas que virá em 2
circunstâncias diferentes. A primeira vinda, que já aconteceu há 2024 anos atrás, ele veio como Messias, Meshiach ben Yosef, que ele veio como o sofredor José, como sacerdote para pagar os nossos pecados. Mas ele ainda virá como Messias ben Davi, ele virá sim como rei para julgar, na segunda vinda que está prevista lá em Apocalipse. Bom, e o que isso aí tem a ver com a nossa história? Tem a ver com os gêmeos. Esses gêmeos, eles mostram, esses gêmeos, lembram, ele tá na genealogia de Jesus, então eles têm a ver com Jesus, com o papel de Jesus, tudo tem a ver com Jesus. Então, o que quer dizer o Pérez? É aquele que rompe, é aquele que avança. Olha que bonito o que diz aqui, ó, Isaías 52, quando tá falando, é um verso messiânico, né? Ele diz assim, como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião, o seu Deus reina. Aí ele vai, aí ele diz assim, mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, irá à frente, assim como Pérez. O Deus de Israel será a sua retaguarda. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido na cruz e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações com sangue, né? Ele purificará muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Então, esse verso 52, ele profetiza que o Messias, ele iria na frente, ele iria romper, assim como Pérez fez no nascimento. Não era para ele nascer. O primeiro a nascer era aquele que estava com a fita vermelha amarrada, mas ele volta a mãozinha e Pérez vem à frente. Por quê? Porque o Messias virá primeiro como servo, virá como profetizado em Isaías 52 e 53. Mas aí, na segunda vinda, a Bíblia fala que Jesus virá como um rei. Ele virá como um rei e ele virá com um exército. Olha o que diz Apocalipse 19. O cavaleiro no cavalo branco. Viu o céu aberto. Isso é João, o apóstolo João teve visões, e aí ele conta as visões que ele teve que Jesus passou para ele. Viu o céu aberto e surgiu um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, pois julga e guerreia com justiça. Seus olhos eram como chamas de fogo e em sua cabeça havia muitas coroas. Nele estava escrito um nome que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Vestia um manto encharcado de sangue e seu nome era a Palavra de Deus. Os exércitos do céu, vestidos do linho mais fino, puro e branco, seguiam-no em cavalos brancos. De sua boca saía uma espada afiada para ferir as nações. Ele governará com cetro de ferro e esmagará as uvas no tanque de prensar da furiosa ira de Deus. Ele será o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então, a segunda vinda de Jesus, ele virá como sim o Meshiach ben Davi, ele virá como rei para julgar e cobrar a pena de morte que foi imposta a todos nós pecadores lá em Gênesis 2. Mas nem todos estaremos perdidos. Porque lembram, quando o segundo filho sai, ele sai com uma corda vermelha amarrada na mão. O que é essa corda vermelha amarrada na mão? O fio escarlate. Esse fio escarlate, ele é muito representativo e ele percorre toda a Bíblia.
Ele aparece aqui pela primeira vez, mas a gente vai vendo ele no passar do tempo. Esse fio escarlate, ele representa o sangue de Jesus e a nossa salvação. Então, por exemplo, a gente vê, depois dessa situação aqui, a gente vai ver que quando os israelenses são trazidos do Egito de volta, vai haver uma circunstância em que o faraó não vai deixar eles sair. Foi muito difícil conseguir. Deus mandou várias pestes contra o faraó, até que a última foi a morte dos primogênitos. E aí Deus diz: passem sangue de um cordeiro na porta da casa de vocês, discípulos de Deus, que o anjo da morte vai percorrer para matar os primogênitos, e ele não vai entrar na casa onde houver o sangue do cordeiro. Então vem o anjo da morte, mata os primogênitos, inclusive o filho mais velho do faraó, e não mata então os primogênitos dos judeus que haviam botado sangue na sua porta. Então o sangue do cordeiro foi a salvação daquelas famílias. Depois a gente vê na cena de Raabe, a gente vai ver isso depois, quando eles entram em Jericó, eles não sequestram a família dela, eles preservam a vida deles porque eles tinham amarrado um fio vermelho na porta. E assim a gente vai vendo que o fio escarlate, ele se refere ao sangue do Cordeiro, ao sangue de Jesus. Então, a segunda vinda de Jesus será assim como Meshiach ben Davi, será como um Messias guerreiro, será como um Zerá, será como uma luz, como um resplandecer, como um grande reino, mas que virá para julgar, mas estarão salvos aqueles que acreditam na obra de Jesus, na obra que Jesus fez na sua primeira vinda. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre essa obra que Jesus faz com a gente. Quando a gente aceita que Jesus veio e pagou o preço que cabia a nós, o preço da pena de morte imposto ao pecado, quando a gente aceita, acontece uma coisa nova na nossa vida. Acontece o novo nascimento. O que é isso? É uma nova aliança que foi prometida a nós por Deus na Bíblia. Que quando a gente aceita, então, essa morte expiatória do sacerdote Jesus, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, e ele fez o que ninguém fez. Muitas pessoas morreram, mas apenas uma ressuscitou. Foi Jesus. Então, e segue vivo. O que ele promete? Que quem aceita isso passa a ter dentro de si, morando dentro de si, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, quando ele entra dentro da gente, ele faz uma alteração na nossa natureza. Lembra quando eu disse que quando a gente comeu o fruto, a nossa natureza passou a ter uma batalha interna entre o bem e o mal, e o mal, ele é mais forte? Pois agora, quando a gente se converte, quando a gente se arrepende dos pecados e a gente recebe Jesus na nossa vida, ele entra e capacita a gente para que a parte boa ganhe da parte ruim. Nós sempre vamos viver uma guerra entre fazer o que é certo e fazer às vezes o que não é certo, mas é o que queremos fazer. Mas o Espírito Santo, ele vai nos capacitando, porque ele vai mudando as nossas vontades. Ele vai nos transformando pouco a pouco. Por quê? Porque o Espírito Santo é o Espírito do Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. Lembra quando João Batista viu Jesus entrando para ser batizado? Ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Espírito Santo, ele tira o pecado de dentro da gente. A gente começa a mudar as nossas vontades. É o que diz em Ezequiel 36. Olha o que diz lá, do verso 26 a 28, diz assim: eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito para que sigam meus decretos e tenham cuidado de obedecer a meus estatutos. E isso é tão verdadeiro
a gente começa a ter vontades diferentes, vontade de ouvir músicas diferentes, vontade de assistir filmes diferentes, vontade de ter conversas diferentes. Uma das coisas que mudaram em mim radicalmente depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu aceitei Jesus na minha vida, eu tinha muito medo de noite de andar em casa. Então, por exemplo, se eu acendia a luz, estava todo mundo dormindo e eu precisava ir ou no banheiro ou ir na cozinha, eu ia morrendo de medo. Não sei porquê, eu não sei se quando eu era pequena eu vi filmes de terror e fiquei com um trauma, mas eu tinha um medo muito grande. Eu lembro até quando eu era pequena, eu tinha medo de dormir. E isso sempre foi assim. Mas depois, quando eu me converti em 2019, não faz tanto tempo, faz 5 anos isso, eu não tenho mais medo. Eu posso ficar em casa sozinha, no escuro, eu não tenho nenhum medo. E se eu começo a andar pela casa e por acaso eu ouço um barulho, qualquer coisa, eu na hora falo, eu tenho o Espírito Santo comigo, então eu não tenho por que ter medo. Porque nessa batalha espiritual, e a gente já conversou que ela é real, não dá nem para começar. Onde tem o nome de Jesus, o mal é obrigado a fugir. Então, qualquer coisa, se eu tô sentindo medo, eu oro, eu digo Jesus, e na hora. É impressionante, para o medo. Então, realmente, quando a gente recebe Jesus, a mudança ela é tão grande, não só em relação à nossa vida eterna, que vai existir. Se eu não escolho passar com Jesus, eu vou passar com o diabo. Mas a vida eterna, ela existe. Só que eu preciso escolher qual é o lado que eu quero. E eu já escolhi o meu. E além da gente ter essa vida eterna com Jesus garantida, porque os nossos pecados estão perdoados, a pena de morte está paga, eu estou bem com Deus. E uma observação muito importante, a obra da cruz se refere a pecados passados e futuros. Todos os pecados que eu vou cometer na minha vida já estão cobertos pelo sangue de Jesus. Claro, eu tenho um novo coração. Eu vou pecar, claro que eu vou todos os dias, mas eu não vou viver para pecar. Eu vou tentar não pecar, eu vou cair, eu vou levantar, vou pedir perdão, vou tentar de novo. Não é um lifestyle, não é um estilo de vida pecador. Essa é a diferença. Eu não tenho um estilo de vida pecador, eu tenho um estilo de vida que eu busco acertar. Mas se eu cair, eu tô coberta pelo sangue de Jesus. E não só isso, durante a minha vida aqui na Terra, Deus nos dá o espírito da coragem, que eu não tinha, que eu era muito medrosa, e Ele nos dá paz, que excede todo entendimento, que é uma paz que não é a paz que a gente conhece antes. É uma outra paz, é uma paz no meio de qualquer problema. E uma alegria muito grande, um preenchimento muito grande. Então, o que eu gostaria de fazer, terminando então esse estudo bíblico hoje, era dizer que quando Jesus foi crucificado, ele foi crucificado com os braços abertos, porque ele está com os braços abertos, aguardando a nossa conversão, a nossa vinda até ele. Então, eu gostaria de fazer uma oração para quem ainda não não deu esse passo de se entregar para Jesus. É muito simples, porque a Bíblia diz assim, em Romanos 10, versos 9 a 10, ela diz: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor, confessar em voz alta, e crer no seu coração que Deus o ressuscitou entre os mortos, você será salvo, terá vida eterna. Então eu vou fazer uma oração, quem tiver com vontade, repete comigo, e a partir dessa oração, você terá nascido de novo, e Deus vai te dar o Espírito Santo e um novo coração. Então vamos lá. Senhor, eu declaro que creio no sacrifício de Jesus na cruz para me salvar e na sua ressurreição. Por isso, eu te peço perdão pelos meus pecados e que o mesmo sangue que foi derramado na cruz venha cobrir toda a minha vida e me purificar de todo pecado e injustiça. Eu confesso Jesus como meu único Senhor e Salvador e recebo o teu Espírito Santo em meu coração
para que a partir de hoje eu seja transformado na pessoa que tu desejas que eu seja. Endireita os meus caminhos, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida e faz de mim um participante da tua herança eterna. Em nome de Jesus, quebro todo o vínculo que eu tenho com as trevas. Amém. E para finalizar, lembrando que esses episódios estão todos no Spotify. O nome do canal é Advogada de Deus. Estão lá gratuitos. É só acessar. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.